Boa noite, galera. Esperar o pessoal começar a entrar. Já vou te chamar aí, doutora Renata. Já tô chegando já já. Só dá um alô pra galera aqui. Dá um alô. Pessoal começando a entrar. Clara, boa noite, boa noite. Não, a Confraria da Porrada não acabou. Com certeza. Eu sou um dos que mais pede pra gente fazer mais. Porque é muito bom. Valeu, João. Isso aí, Luan, Rafael, pessoal entrando. Alguém queria me entrevistar. É só você entrar no meu Instagram, na biografia ali tem a assessoria. É só você falar com eles. Inclusive, antes de eu chamar a convidada de hoje, é só para pedir desculpas para vocês, pessoal que está sempre chegando aqui, de eu não ter agido com educação. Bárbaro tem educação, mas eu não agi da última vez. Eu estava até aqui empolgado com o nosso convidado, que foi o Dr. Júlio. Então eu não falei boa noite, não cumprimentei ninguém, quis entrar direto no assunto. Peço desculpas a vocês, mas se não sou chamado assessoria, na mesma hora puxa minha orelha. Entendeu? Apesar de a orelha ser dura, a Tati, que é a minha assessora, puxa na mesma hora. E ela tá aí, eu já sei que ela já tá aqui, já tá aí já, eu já vi já a Tati, já pedi desculpa pra galera. Deixa eu chamar a nossa convidada. Eu preciso que ela me mande um convite. Pessoal dando boa noite aí. Dai Souza, Thiago Pezão. Não, eu tinha que falar, né, Tati? Eu não posso. Senão a gente pensa que eu sou somente um bárbaro. Eu sou um bárbaro educado. Tá aqui. Ela já tá entrando aí. Um coach sempre tem coach também, não é? Não pensem vocês que não, né? Tudo bem? Olá, tudo Doutora jóia? Renata Paiva. Que bom Posso, estar aqui com você. vamos diminuir um pouco esse doutora Renata Paiva, porque aí a gente bate um papo mais à vontade ainda. Por Pode favor, ser? melhor assim. Eu me sinto melhor também. Então vamos lá. Bom te ter aqui com a gente. Essas são as lives que todo mundo, na verdade, precisa ter, precisa escutar as informações. E eu vou dizer para você, né? Como eu gosto de que os convidados, quando eles já vêm, eu gosto do MMA, isso faz ainda melhor ainda. Com certeza. É o nosso mundo, né? É o meu mundo, é o seu mundo. Então a gente Com acaba falando a certeza. mesma A língua. mesma língua, exatamente, exatamente. Então, queria, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você para todo mundo, seria ótimo. Apesar que É, a maioria de todo mundo que está assistindo sabe quem você é, mas vamos lá. então, eu acabei caindo de paraquedas, né, nesse mundo do MMA. Fui treinar um dia, eu levei meu filho para treinar e acabei conhecendo, né, a galera, comecei a gostar. Hoje em dia treino jiu-jitsu, é uma paixão minha. E me envolvi com os atletas. Eu tenho uma clínica de fisioterapia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. E trabalho com fisioterapia há muitos anos, mas basicamente de 6 anos para cá, uma galera grande do MMA, tá aí, já vi alguns, ó, Davi, Thiaguinho, tem o Antônio Fox, uma galera boa aí, Tem uma que eu galera já, entrando já aí. andei metendo a mão neles aí, do meu jeito, entendeu? É isso. É isso. Importante. Hoje em dia eu tô num espaço até que tem tudo isso envolvido, né? Que é como a gente vai falar aqui agora dessa junção disso tudo, a importância do trabalho multidisciplinar. Hoje a gente tem um espaço parecido aí que dá para unir a luta, a fisioterapia, a qualidade de vida em geral. Excelente, excelente. E eu queria, de repente, começar a falar uma. A gente chegou até a conversar isso na conversa que a gente teve semana passada, em relação
que é uma coisa até que, eu não sei se eu deveria chamar irônica, né? Mas é uma coisa até que engraçada, porque todo mundo se relaciona, como eu tive o Dr. Júlio semana passada, todo mundo se relaciona a psicologia, a psiquiatria, como uma coisa de eu só procuro, eu só faço quando eu estou louco, né? Eu acho que bateu a loucura, então eu tenho que procurar uma ajuda. Eu Sim, acho que sim. você também, de uma certa maneira, você entra nesse tabu, né? Nessa falsa ideia, porque a fisioterapia só é procurada quando você está ruim. E, na verdade, nós sabemos, pelo fato de a gente estar trabalhando com o mesmo material humano, que não é isso. Não é Isso isso. deveria ser uma coisa constante, como o treino, como a técnica, como a dieta, como qualquer outra coisa, qualquer outra área. Eu queria que você desse uma explicada melhor nisso. Cara, você falou tudo, Cono. Acho que até pelo teu grande conhecimento nesse meio, você consegue identificar essas necessidades. O que acontece? Do mesmo jeito que o cara não precisa ser louco para precisar de um psiquiatra ou de um psicólogo, ele não precisa estar machucado para procurar a fisioterapia. Eu, no meu caso, que trabalho com atletas também, né? Eu não trabalho só com atleta, mas basicamente o atleta de alta performance, ele precisa de uma manutenção. O nome é esse mesmo, é uma manutenção. Ele não tem que me procurar quando ele está machucado. Porque quando ele está machucado, provavelmente eu vou pedir para ele parar, para ele dar um tempo, para ele diminuir alguma coisa, para ele mudar alguma coisa. Mas se ele não tiver machucado, ele vai me procurar para uma manutenção, ele vai me incluir na grade dele de horários, entendeu? Junto com o preparador, junto com o treino de wrestling, o treino de jiu-jitsu, o treino de MMA. Isso tudo tem que estar junto. Eu não posso aparecer para tirar uma dorzinha. Essa dorzinha, se ela for uma coisa aguda, eu vou tratar aquela coisinha aguda. Mas no dia a dia do atleta, aí, grande Renan Problema, essa galera toda, Felipe Cabocão, já me deram muito trabalho. Eu E eles imagino. sabem o que eu estou falando, eu puxo a orelha deles exatamente por isso. Porque se o cara me dá subsídio para trabalhar, eu dou uma máquina de trabalho para ele melhor. Eu não preciso ficar tapando buraco, né? Enquanto ele tiver um probleminha ou outro. Eu posso dar a ele condições de estar sempre bem, independente de lesão aguda. Acho Com que certeza. você deve ver isso aí, né? Como é que você visualiza isso dentro da tua academia? Como é que é isso? Eu vou dizer para você, até dividindo com todo mundo, até porque eu acho que eu nunca entrei nesse comentário, eu nunca entrei nessa parte. Porque quando você vê um treinador de MMA, você tem a ideia de que só o envolvimento dele é só naquele momento da luta, da estratégia. E eu sou uma pessoa, eu sou um treinador, e até não só pelo seu treinador principal, o head coach da academia, mas eu trago comigo uma experiência que eu aprendi muito, eu tive ótimos professores no passado. E, logicamente, eu tive que evoluir no sentido de traduzir tudo aquilo que eu aprendi, que eu escutei, para esse momento agora. Então, quando eu lido com os lutadores na América Top Team, primeiro, eu sou chato. Vamos começar assim. Meu primeiro título é ser chato. Porque eu não acho que é mais, eu não acho que é menos. Eu acho que você tem que fazer o certo. Cada um tem uma fórmula. Você tem que, primeiro de tudo, se conhecer o seu corpo, saber das suas limitações. E como você disse, o que é a fisioterapia? Ela não é um plano B, não é quando você se machuca que você corre. Eu acompanho e, graças a Deus, eu consigo ter uma comunicação tanto com o médico, tanto com o fisioterapeuta, quanto com o condicionador. Então, quando estou armando um camp, eu trabalho diretamente com o lutador. Vamos usar o exemplo da Amanda Nunes, né? Todo mundo sabe quem é. Se ela está fazendo alguma coisa que seja fora daqui, eu sei exatamente, eu conheço a pessoa, eu já conversei, a gente tem uma comunicação, o que aconteceu lá, o que não aconteceu, o que ela fez, deixou de fazer, cansou, não cansou. Eu acho que essas medidas, elas são necessárias para um aproveitamento top. Você, para tá 100%, você tem que ter não é, na verdade, um controle, mas um conhecimento. Eu acho que é Sim, mais do que controle. é entender que isso não é uma coisa temporária ou eventual. Isso tem que fazer parte. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo até grosseiro. Mas se o cara trabalha...
o esporte dele é piloto de automóvel. Pô, ele não depende do corpo dele apenas. Ele precisa que aquele carro esteja bem. Então, ele pode até fazer algum tipo de preparação, lógico, é um corpo que está ali pilotando, mas aquele carro precisa de uma manutenção. O que é o instrumento de trabalho do atleta de alta performance? É o corpo dele. Com certeza. Você não pode esperar isso pifar para você cuidar. Se você esperar isso pifar para cuidar, você vai ficar tapando buraco o tempo todo. E se eu dou uma manutenção, eu não vou ter tantos problemas. Às vezes os caras têm uma lesão aguda, porque, pô, eu sei porque eu treino, a gente no treino, vira e mexe, você tem uma lesãozinha ou outra, pô, doeu aqui, e você vai empurrando. Eu não sou profissional, mas o profissional vai aumentar aquela disfunção ali que provavelmente aconteceu numa entrada de queda, em qualquer coisa. E ele vai aumentar aquilo ali. Se ele me entrega uma resposta, se ele tem um horário, pelo menos uma vez por semana para essa manutenção, para o recover, se ele dá isso ao profissional, ele provavelmente não vai fazer essa evolução do problema. Ele vai cortar o problema na raiz. Com certeza. Se ele tem uma rotação de bacia, ele não vai piorar a coluna dele. Ele não vai chegar ao ponto de ter um encurtamento muscular e de repente, romper um tendão, porque ele está tendo um acompanhamento. E estando com a gente, eu vou visualizar algo mais sério e vou falar, amigo, para e procura um médico, vai fazer um exame, porque cada um no seu quadrado, entendeu? Com certeza, com certeza. Aí, eu concordo plenamente. Depois que comecei a fazer a prevenção, nunca mais me lesionei. Mas tomou muito cascudo na cabeça até acontecer, entendeu? Porque tem até o comentário aqui, comentário do Moraes, que é o Adriano Moraes, que é o campeão do ONE FC, que fez uma luta que marcou a história do MMA. Manutenção é essencial. Você vê, eu fico muito em cima deles, Vai fazer uma massagem, vai fazer uma terapia. Você tem que ter uma manutenção. O lutador às vezes chega a ter uma cabeça, comparando o potencial que ele tem, às vezes o pensamento é curto. Eu vou explicar melhor até de uma maneira engraçada. Ele é tão casca-grossa, ele é tão duro, que isso às vezes atrapalha ele. Ele acha que ele não sente dor. E se ele sente a dor não é o suficiente para ele poder... Será que eu devia dar uma olhada? Será que eu devia dar uma parada? Deveria dar uma descansada? Eu sou um treinador que eu fico em cima deles o tempo todo. Não. Eu já mandei gente embora. Eu já mandei... Não, você não vai treinar hoje. Você vai treinar... Daqui um dia você volta. Vai pra praia. Aí eu falo assim, pô, mas quando eu tenho luta, eu tenho que treinar. Não. Você vai pra praia, vai distrair, vai carregar, vai dar umas parecidas. E quando você voltar, você vai ver que a sua energia vai estar 3 vezes mais do que você estava querendo fazer agora. Que é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o corpo, né? Se você consegue recarregar o seu corpo, o seu aproveitamento, a produção é bem melhor. Muito melhor, muito melhor. E você falou uma coisa aí agora que eu até queria te perguntar. Geralmente, eles resolvem, por conta própria, enfiar terapia, enfiar exercício. Tipo, o cara não é só a gente que ele deixa de ouvir, não só a fisioterapia. O mestre dele lá, o técnico dele, o professor dele, aí Rafael Feijão não vai me deixar mentir agora. Você diz pro cara, faz o troço desse jeito, faz isso nesse horário, isso nesse horário, isso nesse horário. É o cara, do nada, no fim de semana, ele tá dando um sprint na praia, tá correndo igual um maluco. Pra quê? Você tem esse problema? Eles ouvem, porque às vezes o cara quer inventar coisa para fazer. Eu vou responder para você essa pergunta de uma maneira mais engraçada ainda que a antes. Eu tenho uma reputação dentro da América do Time que o pessoal por detrás fala que eu sou muito brabo. Na verdade, eu não sou. A reputação de brabo e bárbaro, elas andam juntas. Então, se eu falar para ele, se eu fiz um planejamento de treino durante a segunda a sábado e você domingo vai descansar, e às vezes eu posso até no meio desse planejamento, durante a semana, trocar alguma coisa, minimizar alguma coisa, modificar alguma coisa, eu geralmente exijo, eu não acho que isso na verdade não deveria ser uma opção, é uma obrigação dele seguir o que a gente está fazendo. Porque, veja só, se você pode fazer sozinho, não existe a necessidade de você estar aqui. Exatamente.
Então, se você está aqui, tem que cada um se jogar na sua posição. Não é questão de ser superior ou inferior, mais ou menos, mas a questão é o seguinte, às vezes eu tenho que te proteger de você mesmo. Você pode ser o seu pior inimigo, você pode ser a pessoa que pode te causar mais mal de qualquer outra coisa. Então eu vejo, eu ponho lente de aumento em todo mundo, principalmente quando eles estão em camp, estão treinando para lutar. Então é necessário, eu acho que você às vezes seria o meu conselho para você ser braba. Ou Sim, seja, sim. a gente não vai negociar. Não vai negociar. Eu já cortei atleta, às vezes até com o coração apertado. Já falei, eu não vou cuidar desse cara. Por quê? O negócio é tão cara de pau, Cona, você vai rir. Eu já te falei, como eu treino, muitas vezes o cara passou pela minha mão de tarde, me deu um trabalho do caramba aqui. Veio, eu pedi para ele, olha só, vamos dar um tempo, segura um pouquinho. Eu não sou muito de cortar treino, não. Eu sempre entro em contato quando é alguma coisa mais séria com quem eu tenho que avisar que o cara precisa ficar parado. Mas, tipo, ó, dá um tempo, tá? Beleza. Vou eu me embora, pego no final do dia meu kimoninho, boto debaixo do braço. Quando eu entro no dojo, quem é que é o primeiro cara que tá lá no dojo? O cara que me fez perder tempo a tarde inteira com ele. E, tipo, ele acha que tá bom. Ele, por conta própria, resolveu ir treinar. Ou seja, do mesmo jeito que ele tá aqui e eu vi e pude chamar a atenção, eles fazem isso por conta própria. Eu vou pegar, vou pedalar daqui até a Barra da Tijuca. Não, vou fazer mais um pezinho aqui. Quer dizer que seu preparador não serve. Eu também não mando em nada aqui. Então, assim... A vantagem que eu tenho, Renata, é que aqui eu tenho todos os coaches dentro de um lugar só. Desde a preparação física a qualquer outro tipo, a qualquer área do kickboxing, do boxing, do wrestling, do BJJ, o que seja, dá tudo aqui. Então, não tem uma falta de comunicação. Então, se eu falo, olha só, ninguém vai treinar ele, ele pode aparecer aqui, mas nem sequer bater no saco não vai, porque o coach, um dos coaches que tiver aqui, não vai deixar. Isso então, é na verdade, ele se sente mal, ele se sente... Por mais que eu entenda a intenção, a preocupação de achar que mais é melhor luta, que mais vai fazer ele ganhar a luta, que não é o caso, e a gente tem uma estrutura, uma comunicação interna muito forte. Sim. Então, isso faz com que não exista essa abertura, a não ser que ele vá para a praia. Mas assim mesmo, o que acontece? Sempre alguém vê, alguém posta. Então, sempre acontece aparecendo. E existe um castigo, existe uma punição, entendeu? Você, de repente, vai se pôr numa posição na frente dos outros que você vai ser chamado a atenção e você já é né? Você não está mais nessa idade. Isso aqui isso é profissional, isso é uma coisa séria. Eles têm que entender que o que a gente quer é o melhor. Até porque com certeza tá todo mundo envolvido numa situação que o benefício dele, a vitória dele, tudo que ele fizer de bom, é bom pra gente que tá junto na situação. Tá aí, com certeza. A lombar nunca mais doeu. A gente não tá aqui escolhendo o que falar. A gente sabe o que tá falando. Eu não tô prendendo ele à toa. Então, eu acho bem... Isso que você falou é muito legal. Então, você aí tem tudo junto, né? Sim. Você tem o contato, você tem a equipe. Eu vou dizer para você, te interrompendo um segundo, eu sou tão... eu vou usar a palavra psicopata, porque eu acho que é isso mesmo. Eu sou tão restrito, eu sou tão, de uma maneira, no bom senso, controlador, que todo camp que eu faço, eu tenho um grupo no WhatsApp do lutador com os coaches, com as pessoas que estão envolvidas. Então, ali, comunicação direta. Fez o quê? Com quem? O horário tal. E eu, de uma certa maneira, aqui a gente desenvolveu um programa, dizendo assim, que todo lutador, durante o camp dele, ele tem uma pessoa responsável, ele tem um treinador responsável. Esse treinador responsável, ele é a comunicação, é o elo entre o lutador e todos os outros treinadores envolvidos. Para o lutador não ter que chegar para um, para outro, e ninguém saber o que está acontecendo. Sim, sim. Então, aqui a gente chama de coach in charge, que é o C e C. Sim. Esse é o cara principal desse camp. Então, como eu tenho aqui quase 20 treinadores, eu consigo, de uma certa maneira, fazer que os treinadores sejam responsáveis pelos camps. Cada um tem um. Isso é uma escolha do lutador. Porém, legal, isso abre para a gente uma fonte de comunicação que não tem como dar errado. A gente sabe exatamente o horário, o dia,
com quem ele vai treinar. Então, isso aí faz com que é uma ideia para os outros treinadores terem essa forma de fazer o camp. Eu participei de um camp do Minotauro, do Rogério, e realmente é isso aí. E faz Muito toda a amigo meu. diferença. Faz toda a diferença, grande Rogério. Faz toda a diferença. A gente conseguir entender exatamente tudo que estava acontecendo, que horas ele ia, o que ele ia fazer. Então, realmente, isso ajuda. Mas eu tenho uma curiosidade, acho que a Tati até perguntou aí, porque eu estive conversando com ela. Uma pausa. Ela puxa a sua orelha e a minha, tá? Dona Tati. É verdade. É verdade. A gente que não faça tudo certinho aqui, não. Exatamente. Que ela chegou para mim e falou assim, pô, você entrou, tudo bem que, pô, convidado, isso, mas você não dá boa noite para ninguém, você não falou nada com ninguém, você não deu boa noite para... Você entrou, não deu boa noite, saiu, não deu boa noite. Aí falou, pô, você já é visto como bárbaro, já tem uma cona, então agora, pô, mais mal educado. Eu falei, não vai acontecer mais. É a cara dela. Até mas foi o que eu falei. Foi o que eu falei, né, Renato? Os próprios treinadores têm treinador. Ela é meu coach, então eu tenho que chegar e falar, não, você tá certa. Tá, sim, isso aqui... a gente está obedecendo. A gente sabe que ela sabe disso, né? Mas a curiosidade que eu tive conversando com ela é um problema que às vezes eu tenho, né? Se eu bater o olho num atleta treinando, eu percebo algumas vezes ele mancando, ele evitando usar uma mão, uma coisa ou outra. Você já percebeu algum atleta machucado, alguma coisa que você viu que tinha de errado e ele não queria te falar? Como é que funciona isso aí? Você consegue visualizar? Eu vou dizer para você, eu me considero com bastante modéstia, eu sou bom leitor, eu leio muito as pessoas. É parte do meu trabalho e também é parte da minha personalidade. Mas nunca aconteceu, porque quando acontece, eu já sei, algum dos treinadores estão envolvido, alguém está vendo, porque não tem treino aqui que você faça sozinho, não existe isso, tem que ter uma supervisão. Se você não tiver uma supervisão, como é que você sabe o que você está produzindo, o que você tem que fazer? Todos os treinos, não interessa qual, em grupo, separado, de camp, tem um treinador. Se não tem treinadores, tem um treinador envolvido. Então, não tem como... não, é quase que dizendo para você que seja... Não vou dizer que seja impossível, mas é bem perto do impossível isso acontecer. E, geralmente, quando eu sei, porque a gente tem reunião... Toda semana tem uma reunião de somente coaches. Então, a gente tem uma hora por semana, trancado na sala, e a gente quebra o pau, quem está fazendo o quê, quem está fazendo o treino tal, fulano não tem aparecido. Mesmo que você não esteja envolvido diretamente com aquele lutador, porque pode também não estar, você é parte dele indireta. Ou seja, qualquer coisa que você veja, qualquer coisa que você tenha ciência, você tem que avisar. Sim. Então, esse é o funcionamento, mais ou menos, do que basicamente como acontece. Né? Isso é a engrenagem tua aí que é perfeita. As pecinhas se encaixam. É por isso que, de repente, vocês têm acesso aos bons resultados, entendeu? Na verdade, é o que eu sempre fico pleiteando por aqui. Essa coisa do atleta confiar na gente, seguir os planos, não esperar as lesões. Isso daí, com certeza, acontece menos aí com vocês, entendeu? Porque a coisa já está bem cadenciada. Eu vou dizer uma coisa para você, para acrescentar nisso, e eu não quero que as pessoas pensem porque está nos Estados Unidos, é América Top Team, isso. Não. A gente, uma das nossas características principais aqui no América Top Team, desde o começo, é o nosso medo de não persistir naquilo que não está dando certo. A gente não tem medo nenhum, tem zero medo de tentar trocar, aperfeiçoar, mudar. Se não está dando certo nisso, vamos mudar para aquilo. Se não é aquilo outro, a gente faz. Então, através de muita mudança, através de muita pancada, de muito sofrimento, de muita tentativa, a gente vai... uma coisa que eu até postei, e acho que funciona para nós dois, né? Eu não acredito nessa ideia, nessa filosofia, que time que está ganhando não se mexe. Isso não existe. O time que está ganhando tem que ser mexido, ele tem que ser melhorado, ele tem que ser aperfeiçoado. Se você fez bem hoje, não é você fazer igual amanhã, mas fazer melhor. Melhor,
Entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa mentalidade, tem que existir isso. Sim, sim. E é legal isso, até porque tem gente que fica engessado ali, né? Só porque tá tudo bem, então vamos manter assim, não pode mexer de jeito nenhum pra... nós falamos sobre isso, conversei isso com a Tati hoje, ela tá dizendo aqui a verdade. E outra coisa, se você fez bem, vamos melhorar e vamos multiplicar, entendeu? Vamos Com fazer com certeza. que a coisa ande. E Com certeza. o mais legal desse nosso papo aqui é saber que tem alguém tão dentro desse mundo que concorda com a importância da minha profissão junto com o andamento da coisa. É muito legal, porque pouca gente... Eu vou dizer para você que não é só importância, não é que eu acho importante, eu acho necessário. É mais do que importante. Porque é como você disse no começo, a sua maior ferramenta, o que você precisa estar recuperado, alinhado, balanceado, é o seu corpo. Então, não é só você ser talentoso, porque, na verdade, eu tenho uma visão meio diferente das outras pessoas em relação a talento. Eu acho que talento é muita repetição, você fica bom em qualquer coisa. Eu acho dessa maneira. Porém, quando se trata do lutador, ele tem que ter... Eu gosto do lutador que eu faço massagem toda semana, eu faço recuperação toda semana, eu faço um banho disso toda manhã. Eu gosto, quando ele tem essa cabeça aberta, que ele sabe que ele tem que investir nele para ele ter um sucesso melhor, mais longo. Entendeu? Então, eu acredito que isso ainda como eu disse antes, né, em relação à psicologia, à psiquiatria, à fisioterapia. Eu só vou quando eu preciso. Não, você precisa toda hora. Talvez as pessoas, os atletas, não tenham muita noção do que é a fisioterapia. Na cabeça do atleta, ouvir o nome fisioterapia representa muitas vezes que ele está machucado e fora de ação. E não é isso. Exatamente. Isso precisa ser retirado da cabeça deles, entendeu? Aí o Wesley, grande fisioterapeuta, o treino regenerativo faz parte do treino. O que é isso? A gente precisa entender que o fato de estar precisando de um fisioterapeuta, de precisar de um fisioterapeuta no dia a dia, não quer dizer que ele está machucado. Pelo contrário, quer dizer que ele é um cara preparado para não se machucar excessivamente. Ou para Concordo. eliminar microlesões, possíveis patologias seríssimas no futuro, antes que elas aconteçam. Então, os atletas não têm que ter medo de falar que está com dor, eles precisam falar que está com dor. Olha, muitas vezes o cara tem uma dorzinha, tem uma pontadinha aqui na minha lombar que eu sinto, mas eu já convivo bem com isso. Convive bem com isso, porque você ainda não gastou tudo que você queria gastar do seu corpo, meu querido. Porque quando você precisar fazer um camp mais agressivo, quando você precisar utilizar o seu corpo no seu limite, que muitas vezes pode acontecer numa luta pior, sei lá, num combate mais difícil, você vai se ferrar, você vai se machucar, porque aquilo ali é o seu corpo te avisando que você precisa de ajuda, que você precisa trocar o óleo, trocar a corrente, exatamente, um pneu, qualquer coisa, entendeu? Eu não preciso que você venha até mim cuidar de uma tendinitezinha de punho que você pode ter toda hora porque você soca o dia inteiro. Eu preciso que você não sinta dor porque você socou o dia inteiro, você treinou o saco, você bateu, você fez isometria num treino de chão. E eu fui lá e fiz um recover, uma medicina regenerativa em você que te deixou zerado para o dia seguinte obedecer o seu head coach, os seus mestres, os seus professores, dentro de um cronograma onde vai ser dividido também o dia do chão, o dia do saco, o dia da preparação, que também não exatamente. pode ser na sua cabeça. Justamente, respeitar o plano de treinamento, exatamente como a gente está falando. Olha só, eu queria só parar um minutinho, eu vou ter uma pergunta aqui. Como se pode fazer em casa depois do treino com manutenção? Life Change PO, que logicamente aí é minha treinadora em casa, minha esposa, Bruna Silveira, entendeu? É quase não, ela não é uma quase, ela é uma treinadora, porque sabe de MMA, às vezes até melhor do que eu, dizendo assim. E aqui uma pergunta que é interessante. O que eu faço depois de um treino pesado? Qual a minha manutenção? O que eu posso fazer em casa depois de um dia pesado? Sim, então vamos lá. Você tem sozinho, você tem que dar o seu jeito lá
para poder tentar dar uma liberação miofascial. Existem vários rolos legais, rolos de liberação. Você pode deitar, fazer uma liberação, autoliberação desse rolo, uns bons alongamentos, água morna. Isso se você não se machucou, uma aguinha morna para relaxar na musculatura posterior. Nada demais. Agora, existe aquele dia que você chegou assim e fala, pô, hoje eu fiz um treino pesado, além da liberação miofascial, que você vai estar aí só relaxando e distensionando o que você usou demais, você vai pegar aquele ponto de dor. As pessoas têm sempre muita dúvida no quente e no frio. Pô, meu joelho hoje doeu. Amigo, se o seu joelho hoje doeu, isso é uma lesão aguda. Bota um gelinho, 15 minutinhos de gelo nesse joelho. Vamos ver como é que vai estar no dia seguinte. Melhorou, melhorou. Não melhorou? Aí sim, já é uma coisa mais pra gente dar uma olhada depois. Mas a princípio, muitas vezes é só um excesso de esforço. Doeu ali um pouquinho, deu uma pancada, uma contusãozinha. Um gelinho vai resolver. E a liberação miofascial é simples. Deita no rolinho, bota uma bolinha atrás, lá nas costas, naquele ponto que está mais dolorido. Deita em cima, solta o corpo, não precisa fazer nada. Ele vai relaxar, ele vai distensionar aquilo, entendeu? Eu acho que muita coisa não precisa sozinho. É alongamento e relaxamento. Doeu, pancada, gelo. O que você acha da banheira gelada ou da banheira morna? O que você acha em relação a isso? O que deveria ser? Então, na hora que a gente tem esses atletas aí que realmente estão pancando, né, um treino muito pesado, eu gosto da banheira de gelo. Gosto sim. A banheira morna é uma banheira para relaxar. Esses caras estão entrando na banheira de gelo para evitar lesão. É exatamente o que eu estou tentando dizer aqui de uma coisinha ou outra, tá? Só que, assim, a morna vai só deixar eles relaxadinhos. Quando eles saem desses treinos mais pesados, eles estão ali, de repente, com possíveis microlesões. Por isso eles mergulham na banheira gelada, que vai fechar a vasoconstricção, vai dar uma segurada em qualquer problema que possa existir. Mas, assim, tipo, vai deixar ele com menos dor na musculatura, vai deixar ele com menos toxina no corpo, vai deixar ele mais livre para depois, para próximos treinos. Vai evitar, vai ser bom. Eu não acho ruim, não. Acho legal. Mas você acha que deveria ser pós-treino, pós-jogo, libera o ácido lático. É o que eu estou falando. Vai deixar ele com menos toxina, vai doer menos, vai deixar ele mais bem preparado e com possíveis lesões eliminadas. E qual seria a constância que deveria fazer isso? Só no treino pesado? Eu só acho legal isso nos pós-treinos pesados, nos pós-eventos mais pesados. Não precisa ficar fazendo isso o tempo todo. Tem alguém que está me perguntando aqui, dicas para lombar lascada. Aí é maldade, numa hora dessa, ter que falar isso assim, e se me procura. Mas eu tenho um pessoal aqui grande aqui, tem minha família quase toda aqui. Meu sogro, Robinho, Juliana, o Ed, tem meu primo aqui também, minha esposa. Nossa, tá uma galera aqui prestigiando a nossa live. Priscila, tem cheio de pergunta aqui, gente. Eu acho que a gente não vai nem conseguir responder isso tudo. Minha sogra também tá aqui. Põe brava, né, Coana? Ela acha que eu sou bravo. Não. Eu sou só um bárbaro, né? Naturalmente bárbaro. Me diz mais alguma coisa em relação... Como é que você vê a fisioterapia no sentido de que qual seria uma rotina em relação aos lutadores a fazer, em sentido, quem eu deveria procurar? O que eu tenho que pesquisar para saber o que eu preciso? Ó, cortou um pouquinho aí o que você perguntou. Deu uma parada no vídeo para mim. Você está me dizendo, você quer saber... Então, qual seria a minha procura? Eu que sou um lutador de MMA e eu quero incorporar a fisioterapia no meu treino. Para quem eu devo procurar? Porque geralmente o que acontece? É uma coisa bem parecida com os treinadores de MMA. Todo mundo é treinador, todo mundo sabe de tudo. Então eu aconselho sempre a você fazer a sua pesquisa. O que eu devo procurar? Qual é o tipo de profissional? O que diz sobre você? Sim, olha, no caso dos atletas, o fisioterapeuta ele precisa pelo menos ter
a terapia manual aguçada. Ele vai precisar muito mais da mão dele do que da parte de eletroterapia, né? Então é importante que o fisioterapeuta, que o atleta procure um fisioterapeuta com uma especialidadezinha aí em terapia manual. Eu sou osteopata, e tem a quiropraxia, tem simplesmente o pessoal da terapia manual que são fantásticos também. Tem que ter alguém que entenda dessa parte bem manual. Não é chegar a botar um aparelhinho ou outro e tal. Não que seja ruim, não. Eu não sou contra. Mas para o atleta de alta performance, ele precisa sim que o cara tenha uma terapia manual ali aguçada para ajudar ele. E assim, o fisioterapeuta desportivo, ele já tem isso por si só. Para todos os esportes, ele já vai saber atuar bem. Agora, legal o cara que entende do esporte que ele faz, entendeu? É legal. Às vezes os atletas chegam para mim e falam assim, pô, eu fui dar uma entrada no double e pá, ou seja, eu sei mais ou menos o movimento que ele fez. Precisa disso? Não, mas ajuda. Ou que esse fisioterapeuta desportivo vá até o local, vá conhecer o que esse atleta faz, como são as entradas de quedas, o ritmo de treino, como é que é dar um soco no saco, como é que é ficar um tempo numa isometria. Tá aqui o Wesley falando um negócio bem legal. O gesto esportivo é importante para o profissional que vai atuar saber qual é a musculatura que pode ter sido afetada, entendeu? O que ele precisa fazer ali. E às vezes fico com um pouquinho de pudor em falar, porque pode ter outro. Eu já vi vários profissionais aí, várias pessoas, vários fisioterapeutas que estão aí, que eu vi entrando. Eu não quero que a pessoa ache que eu estou desfazendo, não é isso. É que, ligado basicamente ao mundo do MMA, são gestos esportivos, como o Wesley falou, muito expressivos, entendeu? E o atleta geralmente se sente numa zona de conforto, uns são strikes, os outros são no chão. Então, isso faz com que o atleta use demais uma musculatura específica para aquele movimento ali, para atuar naquilo ali. Então, é interessante que o cara tenha terapia manual e conheça o que o atleta faz. Não adianta eu me formei agora, fiz um curso de massagem e vou atender atleta de MMA. Vai faltar, vai ficar na mão. Eu acredito que essa parte, a primeira parte da pergunta dele, acho que já diz tudo. Procurar um fisioterapeuta que sabe do seu esporte. Porque isso é fundamental. Porque às vezes você acha que você vai estar fazendo uma manutenção e, na verdade, o que você vai estar fazendo, você está piorando aquilo que você já tem. Exatamente. Ou seja, você vai estar piorando. Tem uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber qual o tipo de lesão que ocorre com mais frequência durante o treino e durante a luta. Qual é a consequência da ausência de um tratamento? Na verdade... Leandro Paiva. Meu irmão. Na verdade, o que acontece? Os atletas de MMA, eles sentem bastante a coluna, tá? Bastante a coluna. Em qualquer golpe, em qualquer lado, em cima ou no chão, a coluna vai estar trabalhando muito, sempre. Então, eu trato muito a coluna deles, bastante, muita coisa. E mão, né? Mão, porque tem os impactos, estão sempre ali, um dedinho, um punho, uma coisa que tem que estar... sendo sempre vista. Eu nunca deixo de colocá-los em trabalho de RPG. O cara não tem nada, tá tudo bem, fez a liberação, tá em ordem. Pelo menos o RPG ele tem que estar ali, colocando ele na postura, realinhando ele, para que ele não vá, de repente, errada, com uma musculatura encurtada de um lado, hiperalongada do outro, e no segundo treino se machuque. Então, realmente, a coluna é um lugar onde eu presto bastante atenção. E as mãos. É isso. Excelente, excelente. Eu acredito que não vamos tentar matar tudo hoje, porque tem muito assunto bom, tem muita coisa, esse campo de fisioterapia, essa parte que é fundamental no treino, na recuperação dos lutadores. Acho que isso aí dá muitas lives para a gente para frente, né? Com certeza. Avisar todo mundo que isso aí não vai ser só uma vez, vai ser... Com certeza a gente vai falar mais vezes. A gente está na mesma página. É super necessário a gente dividir essas informações com todo mundo. Mais alguma coisa que você... Eu já vi que tem um negócio legal que a gente se deu bem, a gente vai falar em todas as lives, que é o puxão de orelha. Eu adorei. Com certeza. Eu não sou grandona nem barbuda, mas eu adoro arrumar um problema com eles, cara.
Você, na verdade, precisa criar aquela reputação de brabo, né? Porque o brabo, você já pensa duas vezes antes de você fazer. Você não vai fazer porque você fala, pô, ele vai me botar numa saia justa. E, às vezes, é necessário a saia justa acontecer para você proteger ele dele mesmo. Sim. Entendeu? Lógico, no bom senso, com respeito, lógico, mas é necessário. Perfeito isso. Perfeito. Proteger eles deles mesmo. Exatamente. Não faz isso. Exatamente. Renata, pô, é um prazer enorme, Muito enorme, bom. enorme. Não poderia ter sido melhor. Pô, eu não quero passar daqui porque a gente tem muita coisa. Seria uma live para 3 horas aqui e a gente vai deixar o pessoalzinho com essa curiosidade da próxima vez. Vamos deixar para depois. Vamos deixar um gostinho de quero mais. Exatamente. Só queria dar um alô pro pessoal aqui, doutor Osvino, meu amigo de muitos anos. Tem uma galera aqui, o pessoal, porra, deu uma prestigiada. Muito bom, legal, isso mesmo. Entendeu? A Tati, acho que agora vai ficar contente, ela não vai chamar a gente, não vai ter puxão de orelha. Entendeu? Bruna Silveira, Life Change, que é um futuro... deixa eu só responder. Como você, como treinador, percebe... Ah, tá certo. Foi o que aconteceu aqui, a gente falou sobre isso mesmo. Excelente, então. Então, aí Pô, Renata, valeu muito. A gente daqui a pouco vamos estar junto. Muito obrigado pela sua atenção. Ótimas informações. Te agradeço muito. E uma boa noite para todo mundo. Ótimo mesmo. Valeu, gente. Muito obrigado. Galera. Valeu. Valeu.